A gente vai continuar nesse assunto para poder entender toda a repercussão dessa decisão e os impactos da taxação no Brasil. Eu convido agora para poder conversar com a gente o Pavel Cardoso, que é presidente da Associação Brasileira da Indústria de Café. Ele que já está comigo aqui no telão. Primeiramente, boa noite, Pavel. Obrigado, viu, por nos atender aqui no News Domingo. Boa noite. Olá, Lucas, todos que nos ouvem, satisfação estar aqui mais uma vez. Obrigado pela oportunidade. A gente que agradece a oportunidade da conversa. Presidente, para começar, eu queria que o senhor explicasse para a gente, de uma forma bem didática, o que foi exatamente esse tarifaço sobre o café brasileiro nos Estados Unidos, como é que ele foi aplicado e o impacto para o setor? Lucas, inicialmente lá em outubro, as tarifas recíprocas foram aplicadas em 10% e final de julho, outros 40%. E somente em 14 e 20 de novembro, portanto, mais de 90 dias, foram efetivamente reduzidas a zero, foram excluídas do café as tarifas de 10% e de 40%. O Brasil teve um papel importante, tanto o poder público aqui do Brasil, as autoridades lideradas pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, todas as entidades privadas que compõem o ecossistema café no Brasil, as nossas contrapartes dos Estados Unidos da mesma forma, envidamos todos os esforços no sentido de mitigar e mostrar para o governo americano a importância que o café tem por lá. Para se ter uma ideia, foram dados que nós reiteramos de maneira bastante recorrente, para cada dólar que se importa de café nos Estados Unidos, outros 43 dólares são gerados na economia americana. Portanto, o café tem um PIB naquele país de 343 bilhões de dólares. Esse é o número do café, 343 milhões de dólares. Esse é o número que o café representa para aquele país, 1,3% da economia americana. E isso é por demais relevante, sabendo que o café brasileiro representa 1/3 da economia, da composição do blend americano. E sabendo dessa relevância, que o Brasil, enquanto parceiro dos Estados Unidos, tem na sua composição total, foi um dano, eu diria, preocupante. Porque ao final de 2025 nós tivemos uma relação comercial afetada, reduzindo a posição americana, que historicamente é o primeiro importador do café brasileiro, para a segunda posição. A Europa de longe é a maior compradora do café brasileiro, mas os Estados Unidos sempre se posicionou como o primeiro país. E sabendo desse lapso de 90 dias com esse tarifaço, os Estados Unidos acompanharam ao longo do ano, se acomodando aí na segunda posição atrás da Alemanha. Isso mostra que é preocupante esse tipo de imprevisibilidade, haja vista a cadeia do café no Brasil, que emprega 8,4 milhões de pessoas. O Brasil é de longe, Lucas, o maior produtor de café do mundo. E sabendo da relevância que o café tem para o Brasil, mas também para os Estados Unidos, que tem na sua composição 33%, como a gente mencionou, dos blends das indústrias americanas, esse impacto traz danos nocivos à indústria nacional, à cadeia de valor que compõe o café brasileiro e também as indústrias americanas. Precisam trabalhar com previsibilidade, com regras claras e com isonomia. E é sobre esse assunto que a ABIC e todas as associações que compõem o ecossistema café trabalham no sentido de trazer maior segurança nessa composição comercial que o Brasil, há mais de 200 anos, tem com os Estados Unidos. Pavel, existem estimativas de que o café brasileiro deixou de faturar mais de 400 milhões de dólares em exportações, isso no ano passado. Uma queda que se aproxima dos 20% nos embarques totais e um recuo também de quase 30% no café solúvel, além de uma redução que fica perto dos 50% no volume enviado aos Estados Unidos em alguns meses. Na prática, como é que esses números se traduziram em impacto para a indústria associada à ABIC? A indústria nacional, no mercado nacional, não houve grandes problemas. O Selim, a indústria, vendeu aproximadamente 46 bilhões de reais para o varejo brasileiro. Mas no mercado internacional, nós tivemos uma redução de 20% em relação a 2024, exportando aí pouco mais de 40 milhões de sacas, algo ligeiramente acima de 15,5 bilhões de dólares. E os Estados Unidos, como nós mencionamos,
tiveram sempre papel de destaque importando como o primeiro país importador. Eles são os maiores consumidores do planeta e, historicamente, são o principal parceiro do Brasil no mercado de café. Esse impacto desses pouco mais de 90 dias foram absolutamente determinantes para essa ligeira redução que nós tivemos ao longo de 2025 comparado a 2024. Sabendo que nós teremos aí a expectativa que o setor trabalha, alguma estabilidade nessa composição comercial entre os dois países, notadamente porque o impacto com esse tarifaço, Lucas, foi nocivo principalmente para o consumidor americano, que pagou algo acima de 15% acima de 2024 em relação à cesta de produtos que o americano leva para casa. Em alguns momentos do ano, chegaram a pagar 35%, puxando, portanto, essa cesta de alimentos de maneira bastante pronunciada. Então, sabendo da relevância que o café brasileiro tem, não apenas em volume, mas em características sensoriais, e a importância que o café brasileiro tem na composição do blend americano, nós esperamos que o ano transcorra com menos tensão, menos volatilidade, para que haja essa fluidez que que ambos os países temos nessa boa relação comercial construída há mais de 200 anos. Interessante isso que o senhor disse, puxa até aquilo que eu iria questionar, pretendo perguntar para o senhor. O senhor falou a respeito da presença do café brasileiro de forma bastante forte nos Estados Unidos, né? Acho que especificamente a gente fala aí de café solúvel, aqueles cafés especiais que têm forte presença nas prateleiras, nos supermercados, nas cafeterias dos Estados Unidos. Então, o senhor até já passou por esse assunto, mas eu queria que o senhor destacasse mais esta mudança de cenário diante da vigência do tarifaço. Como é que o senhor descreveria essa mudança de cenário? O senhor mesmo disse, né, que para o próprio americano isso não foi algo positivo, né? Tamanha o consumo do produto no país. Exatamente, café não é uma bebida que se substitui facilmente. Nós mesmos, brasileiros, sabemos da importância da regularidade do fornecimento. Qualquer alteração nessa cadeia de valor, por mais que o Brasil esteja buscando e continuará buscando novos mercados, o desenvolvimento nos mercados asiáticos, por exemplo, é impressionante. A China, que consumiu em 2009 300 mil sacas, consumiu agora no ano de 2024 6 milhões e meio de sacas. Isso é um avanço impressionante no consumo, mas demanda tempo. E o mercado americano é um mercado maduro, que há décadas, há séculos, foi muito bem construído com o Brasil. Essa boa relação, ela foi afetada pontualmente por conta desse tarifaço, nesses pouco mais de 90 dias do ano passado, mas o nosso entendimento é que a boa relação comercial, a relação cultural que o americano tem com o café, envidará, nós temos esse sentimento, esforços no sentido de que o ano transcorra com maior tranquilidade. O café, Lucas, ele transcende gerações. O café ele não é apenas um produto do consumo diário, dentro, fora do lar. O americano, igual o brasileiro, não abre mão do café. E não abre mão do café brasileiro pelas características sensoriais que o café brasileiro tem. O café ele transcende essas gerações, transcende a relação apenas amistosa do consumidor e ele faz parte da cultura do americano com impactos econômicos e sociais importantes, não apenas para o Brasil, mas igualmente para os Estados Unidos, que são o maior consumidor de café do mundo. Pavel, agora a ABIC, a gente sabe que historicamente trabalha muito com certificação de qualidade, pureza, programas de valorização do café torrado, moído brasileiro, né? Com a retirada do tarifaço, qual que é a perspectiva, qual que é o plano da entidade para transformar esse alívio num ganho permanente? Reposicionar as marcas brasileiras como produto de maior valor agregado, ampliar a exportação do café industrializado, focar em nichos com cafés especiais? Qual que seria o plano? Lucas, você mencionou um fato extremamente importante que nós temos orgulho de mencionar. A BIC, ela é transformadora na qualidade do café brasileiro. Desde o seu primeiro programa de certificação, lá em 89, com a certificação selo de pureza, sucedendo aí em 2004 com o PQC, que categorizou os cafés tradicional, superior, gourmet, como nós hoje conhecemos. E em 2007, inclusive, quando a gente não tinha ainda grande relevância dessa sopa de letrinhas que é o ESG, é absolutamente relevante nos dias de hoje,
a ABIC ali já criou o PCS, Programa de Café Sustentável do Brasil, e mais recentemente, em 2023, com a certificação de cafés especiais. Por que a gente menciona isso? Isso trouxe um drive de crescimento no consumo do café brasileiro, mas não apenas volume, mas desenvolvimento da safra brasileira, sabendo que a indústria nacional compra aproximadamente 37%, 38% do que o Brasil produz enquanto país produtor. Mas olha que interessante, enquanto somos país produtor com 40% da produção global de café, nós ficamos com menos de 3% do faturamento total do café. E qual o desafio que a ABIC hoje tem para ajudar o país, junto com as nossas outras entidades que compõem o ecossistema café aqui no Brasil, a estreitar esse gap tão pronunciado, tão gritante? Desenvolver um programa de exportação de produtos industrializados, mas antes disso, se faz necessário o reconhecimento de maneira bastante evidente da marca Cafés do Brasil mundo afora. O Brasil é reconhecido pela sua qualidade, pela sua sustentabilidade, mas nós precisamos propagar isso, nós precisamos fazer marketing da marca Cafés do Brasil, porque não apenas os traders, os jornalistas especializados, os consumidores do mundo inteiro precisam enxergar o café brasileiro, como nós sabemos, com qualidade e sustentabilidade, que efetivamente o tem. E para isso, a ABIC e todas as entidades co-irmãs que compõem esse ecossistema, como nós aqui mencionamos, já iniciamos esse desenvolvimento com verba do FUNCAFÉ. O FUNCAFÉ é uma espécie de banco que assiste toda a cadeia café. E em 2024, nós iniciamos um programa que pretendemos fazê-lo, que seja longevo, consistente e grandioso para o café brasileiro, através da marca Cafés do Brasil, ganhar essa dimensão que nós buscamos e estreitar esse gap tão importante de 3%, enquanto participamos da receita global, para os 40%, enquanto somos como país produtor. E esse primeiro passo foi dado em 2024, quando nós fizemos uma veiculação da marca Cafés do Brasil no Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, quando ali foi divulgada a marca Cafés do Brasil na curva do café, e mais de 500 milhões de pessoas ao redor do mundo visualizaram essa marca. Em 2025, nós fizemos um redesenho da marca Cafés do Brasil, um rebranding dessa marca, com a participação de mais de 200 players de toda a cadeia café no Brasil. De modo que daqui em diante o sentimento do setor será divulgar e reforçar a boa imagem que o café brasileiro tem para o consumidor do mundo inteiro e preparar as nossas indústrias para, assim, exportar produto industrializado, estreitando esse gap tão pronunciado que aqui a gente mencionou. Pavel Cardoso, presidente da ABIC, Associação Brasileira da Indústria de Café. Muito obrigado pela conversa, viu? Seja sempre bem-vindo ao News Domingo. Obrigado, Lucas. Sempre é uma satisfação estar aqui.